Oi, gente! Hoje eu estou aqui com uma convidada. Eu trouxe a Paulinha, que é minha amiga, planejadora financeira. A gente já fez live juntas, mas hoje eu resolvi gravar um vídeo para deixar registrado aqui tudo que vocês já me perguntaram sobre planejamento, o que é, para onde vai. Nesse momento que a gente vive loucuras na bolsa de valores, as pessoas querem investir e não sabem se investe, enfim. Trouxe a Paulinha para conversar com a gente sobre isso, para a gente aumentar o nosso conhecimento e a nossa troca por aqui. Então se apresenta primeiro e aí a gente vai começar a responder as perguntas que vocês mais mandaram aqui no Instagram. Oi gente, tudo bem? Primeiro, Carol, um prazer estar aqui com você. Eu adoro falar desse tema, né? É uma coisa que eu faço do meu dia a dia, essa é a minha profissão. Então é um prazer falar para vocês e passar um pouquinho do que eu conheço, né? Para vocês, para agregar aí no dia a dia. Eu trabalhei 14 anos no mercado financeiro, trabalhei em bancos de grande porte, né? Bancos nacionais e internacionais. E aí, quando eu me tornei mãe, eu fiz a minha transição de carreira para planejamento financeiro pessoal. Então, há 3 anos eu ajudo famílias, indivíduos, né, no planejamento financeiro pessoal, e para mim é um prazer. Então, eu consegui conciliar tanto a minha vida pessoal e consigo também cuidar da minha carreira e continuar trabalhando, fazendo uma coisa que eu amo. E aí, vamos ver, tentar responder tudo, né? O que eu souber, claro, que estiver dentro do meu alcance, eu vou responder. Então vamos lá, eu abri uma caixinha de perguntas, eu já sabia o que ia vir, então a gente tem aqui as que vocês mais perguntaram. Primeiro, por que é importante ter um planejamento financeiro? Então, essa pergunta é o seguinte, né? Por que é importante? Na verdade, o que eu sempre digo é: todo ser humano na face da Terra deveria ter um planejamento financeiro pessoal, né? E antes de responder essa pergunta, por que é importante, o que é o planejamento financeiro? Isso. As pessoas acham que o planejamento financeiro é falar de fluxo de caixa, né? Puxa, eu não consigo guardar dinheiro, minha conta nunca fecha no azul, tá sempre no vermelho. Ah, eu não sei investir meu dinheiro. Então as pessoas acham que planejamento financeiro é só isso, né? É só falar desses dois itens. Mas não é só isso. O planejamento financeiro, ele abrange uma série de coisas, né? Então a gente fala desde como que você tá nos seus investimentos, como que tá a alocação da sua carteira, tanto do fluxo de caixa, né? Se tá positivo ou negativo, se tá ali vivendo no 0 a 0, ou seja, entra dinheiro, paga as contas, ok, tá sobrevivendo, né? Acha que não tem nenhum problema. É falar também da questão de seguros, né? Eu tô bem assegurado, se hoje eu não tiver aqui, eu sou provedor da minha família, eu tenho como dar uma assistência para essa minha família. É falar na questão de tributos, como que eu pago os meus tributos, eu estou pagando da melhor forma, eu tô recebendo os benefícios que eu devo receber. É a sucessão, né? Então, se eu morro hoje, como que fica a minha família? Tem que fazer um inventário, quanto custa isso? Eu estou respaldada de produtos financeiros de forma que eu não seja penalizado. Enfim. E uma coisa aqui que eu acho legal de falar é que, acho que quando a gente fala de sucessão, você pensa, ai, meu pai que tem 70 anos tem que pensar nisso. Isso. Não, se você tem uma filha de 1 ano, você já tem que pensar nisso, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Com certeza. E aí eu sempre falo o seguinte, né, até puxando esse gancho, Carol, eu sempre, né, gostei desses temas, né, de planejamento financeiro, sempre fiz isso da minha vida. Então, desde 19 anos de idade que eu poupo meu dinheiro, casei com meu marido, sempre fiz essa gestão dentro da nossa casa e sempre tive atenta. Mas eu também tenho um planejador financeiro, né? Porque eu falo que a gente se envolve emocionalmente com o nosso dinheiro, apesar de você ter que pensar racionalmente, mas quando é o nosso, a gente se envolve emocionalmente. E quando o meu planejador financeiro virou pra mim e pro meu marido e falou assim: olha, hoje vocês estão aqui fazendo planejamento financeiro, e se vocês saem daqui e batem o carro e morrem os dois, como que a sua filha fica? Ela tem respaldo? Vocês deixam respaldo financeiro para ela? Ah, eu tenho investimento. Ok, mas você sabia, né, que esse investimento vai passar por inventário e vai ficar tudo preso e você não consegue mexer se você não tiver um seguro de vida ou uma previdência privada? Aí eu falei, pois bem, eu tenho previdência e tenho seguro. Só que quando eu fui ver o meu seguro, ele não tinha condições de manter minha filha pelo menos por 12 meses. Até que o inventário pudesse sair, que a gente sabe que no Brasil tudo é muito lento, o inventário também. E aí ela viver daquilo que eu deixei de fato. Então são coisas que a gente não pensa, né? A gente acha que com a gente não vai acontecer, que como a Carol falou, são só pessoas de mais idade. E não, qualquer um tá sujeito, né? Então quando a gente tem um serzinho que depende da gente 100%, a gente tem que estar de olho nisso. Então o planejamento financeiro abrange todos esses pilares que a gente não enxerga. Então por isso que eu falo que é muito importante todas as pessoas terem um planejamento financeiro, entenderem o planejamento financeiro, porque eu tenho certeza que em algum ponto, algum desses pilares, né, faz parte da vida de alguém, alguém precisa de algum pilar desses. Eu vou até dizer aqui
uma frase que eu sempre repito quando eu falo da Paulinha, que é quando eu fiz o meu planejamento, ela me fez essas perguntas, como eu queria estar daqui tantos anos, quanto eu queria ter de renda, e eu descobri quanto que eu devia para a aposentadoria que eu mesma estava dizendo que eu queria ter. E aquele número ficou na minha cabeça, e dali em diante mudou uma chave. Tipo, eu já falava de consumo consciente, mas eu não estava ligada em guardar dinheiro, e dali em diante, não. Tudo que entra um job a mais, eu na hora coloco na minha conta de investimento e falo, não quero ver esse dinheiro porque eu ainda tô devendo tanto pra minha aposentadoria. Eu vivo fazendo essa conta. E é uma coisa bacana você falar disso também, porque as pessoas quando sentam comigo, acham que eu vou falar assim pra elas, gente, vocês começaram a fazer planejamento financeiro, então vocês parem de viver, tá? Então vocês não saem mais pra passear, não vão mais com a família jantar, com os amigos, não façam mais viagens e agora vocês só vão guardar dinheiro. Não. Tudo tem um objetivo. Quando você faz um planejamento, você sabe para que você está direcionando o dinheiro. Então, você sabe quanto você deve para sua aposentadoria. Então, você sabe que o job que entrou, você vai mandar esse dinheiro para lá, porque você tem outro dinheiro para passar o seu mês e para fazer as coisas que você gosta. Porque não é só guardar, guardar, guardar e não viver hoje. O problema é que eu falo para as pessoas, né? Elas vivem como se não houvesse amanhã. O problema é se houver o amanhã. Se houver amanhã e você não tiver o recurso, aí vai dar problema. Você vai dar um problema para alguém que vai ter que te sustentar. Próxima pergunta. Qualquer pessoa pode ter, você já respondeu, né? Qualquer pessoa pode ter um planejamento financeiro, um planejador financeiro? Sim, qualquer pessoa pode e deve ter um planejamento financeiro e pode ter, tá? Isso como não é um serviço muito conhecido ainda no Brasil, tá expandindo agora, devido a algumas pessoas que são mais famosas aí na mídia, né? Tem falado bastante, isso é super bacana, tem melhorado muito, mas ainda assim não são todas as pessoas que têm conhecimento, sabem de fato o que é um planejamento financeiro. Eu acho que na verdade quando as pessoas mandam essa pergunta, elas devem pensar assim, eu preciso ter tanto de dinheiro guardado para ter? Não, você pode inclusive fazer o planejamento para começar a investir, né? Isso mesmo. Não é, as pessoas acham, só quem tem dinheiro poupado, né, precisa de um planejador para falar uma estratégia do investimento. Não. Todas as pessoas precisam. Então, assim, desde uma pessoa endividada, eu tenho clientes na minha carteira que eram pessoas endividadas, chegaram com dívidas, então ajudo as pessoas a sanarem essas dívidas, mostro para elas o que elas precisam fazer para sair das dívidas, e aí quando ela começa a respirar, né, que eu costumo brincar, tá ali na piscina morrendo afogada, começa a colocar o narizinho para fora, então agora para que estratégia a gente vai? Agora vai para a estratégia do quê? De investir, de poupar, para que esse dinheiro? Então assim, todo mundo precisa. E se o cara tem, né, a mulher tem um investimento, tá bem alocado, como que tá essa carteira? Então é tudo isso que a gente fala e por isso que eu falo que serve para todo mundo. Quanto custa? Uma pergunta que todo mundo me faz. Ai, mas como que é? Parcela, não parcela? Enfim, conta. Então, os profissionais de planejamento financeiro, eles trabalham de diversas maneiras, né? Alguns trabalham, eles cobram pelo valor do patrimônio que você tem, então é patrimônio total, então assim, desde de dinheiro investido até imóveis e tudo mais. Tem outros que cobram por hora, né? Como que eu trabalho? Eu faço primeiro uma clínica financeira com meus clientes. Então, assim como você vai no médico e você fala pra ele, doutor, eu tô sentindo uma dor aqui no peito, isso aqui não tá bacana, não consigo respirar, ele vai falar, vai fazer um eletro, e aí eu vou avaliar, e aí eu vou te dar um diagnóstico do que você tem. É a mesma coisa comigo. Então, eu faço uma clínica financeira, o cliente, né, a família, o indivíduo vai me contar o que tá acontecendo, então eu vou ter um diagnóstico de fato do que tá acontecendo com ele, e aí eu vou falar pra ele, olha, pro seu caso, você precisa de 3 meses pra gente arrumar todo esse problema que tá acontecendo, né? Sanar esse problema e depois a gente fazer um acompanhamento. Então, os 3 primeiros meses são pra arrumar a casa e os outros 6 meses pra gestão e acompanhamento desse trabalho. Então, eu faço ou 6 meses de acompanhamento ou 9 meses de acompanhamento. Ou seja, dá 9 meses de planejamento ou 12 meses de planejamento. Ah, Maria Paula, tem só como fazer 3 meses? Olha, eu não costumo fazer, porque eu entendo que esses 3 meses são meses fundamentais para você mudar o mindset, mudar seu modo de pensar, mudar seu comportamento, porque as finanças têm muito a ver com comportamento. Eu falo que 95% do que acontece com o nosso dinheiro é comportamento. É verdade. Então, assim como quando você começa a fazer uma academia, quando você coloca um aparelho nos dentes, o resultado não vem imediatamente. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas, fazer um sacrifício para que as coisas comecem a acontecer. Então, eu preciso acompanhar meu cliente, porque eu estando ali com ele, lado a lado, é mais fácil ele passar por esses obstáculos que vão aparecer, porque aparece. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de arrumar, de deixar as coisas em ordem em 3 meses, depois fazer um acompanhamento, porque daí vem a parte
Tá investindo, não tá investindo, se tá investindo para onde vai o dinheiro. Vamos falar um pouquinho do dinheiro de emergência, vamos falar um pouquinho do dinheiro dos projetos de vida e vamos falar um pouquinho do dinheiro da aposentadoria. Nós vamos falar um pouquinho sobre a proteção, né, se eu tô bem respaldado ou não. Então tem uma série de coisas que envolvem o planejamento que não dá pra gente fazer um espacinho curto, né? Então a gente precisa de mais meses. Mas dessa forma que eu trabalho, ou 9 ou 12 meses de acompanhamento do cliente. É, né? pergunta aqui se tem manutenção, então a gente já responde isso. Isso me perguntam muito. Não te largo. Tem clientes que estão comigo, eu contei pra vocês aqui no início da conversa, que eu faço isso há 3 anos, né? Tem clientes que estão comigo desde o início e querem continuar comigo, porque sempre tem alguma coisa. O que eu sempre digo é que tudo na vida que é planejado, a probabilidade de dar errado é menor, certo? Mas eventualidades acontecem na nossa vida sempre. Então, às vezes o cliente mora numa casa, de repente precisa mudar de país. Às vezes tem uma empresa que quer transferir a empresa para os filhos. Então, eu faço todo esse acompanhamento para ver como que fica o planejamento. Então, assim, eu não abandono. Depois que acaba esse período de 9 ou 12 meses, a gente renova o planejamento, a gente segue por mais 6 ou por mais 12 meses, depende da necessidade de cada um, tá? Então, assim, não é necessário. Mas se o cliente quiser, eu acompanho, tá? E uma outra coisa, só pra gente fechar essa pergunta, é que eu sempre ensino os meus clientes a serem independentes, né? Porque eu não quero ser babá de ninguém e eu acho que a gente tem que transferir uma educação. Então, o que eu sempre faço dentro do planejamento é transferir educação financeira para o cliente para que ele saiba caminhar sozinho. Mas se ele quer o meu apoio e eu ali do lado dele, sem problema algum, eu amo fazer isso, é um prazer para mim fazer isso. A pergunta também que muito me fazem sobre a transição de carreira. Então, como se organizar para um ano sabático, para uma transição de carreira? Como que eu fiz, etc. Como eu fiz, eu já contei, mas eu acho bom a Paulinha falar tecnicamente. Legal. Bom, eu também posso até contar um pouquinho de mim, porque eu fiz uma transição de carreira. Contei também aqui no início do vídeo que eu trabalhei 14 anos em banco e quando me tornei mãe, eu queria ter mais flexibilidade, ter mais disponibilidade para estar mais perto da minha filha, da minha família, enfim. E como que a gente faz isso, né? Eu fiz um pouco fora da curva, porque eu falo que eu sempre fui vista como um ET, né? A pessoa que poupa dinheiro, que tá sempre preocupada com isso. Então eu já vim guardando, já vim fazendo isso há anos, né? Então eu pude tomar uma decisão de uma forma mais tranquila. Mas o que as pessoas que nunca pouparam dinheiro, não têm um planejamento financeiro, precisam fazer? Primeiramente, eu sempre falo da reserva de emergência, que é a mesma coisa que colchão de segurança, vocês devem ouvir isso por aí, se não ouviram, isso significa que é um dinheiro que você precisa ter para necessidades emergenciais que acontecem com você. Então, por exemplo, eu tenho uma despesa na minha casa de 5 mil reais, né? Então, essa é a minha despesa na minha casa, eu tenho 5 mil reais para mercado, aluguel, conta de luz, água, escola, enfim, 5 mil reais. E se eu perder meu emprego amanhã? Eu tenho quanto de dinheiro poupado que vai cobrir esses 5 mil reais? Puxa, eu tenho 10 mil, então se você tem 10 mil reais guardado, você sabe que vai durar para 2 meses esse dinheiro. Aonde tem que estar aplicado esse dinheiro? Em produtos de liquidez. O que são produtos de liquidez? Eu consigo resgatar esse dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte esse dinheiro está na minha conta para sanar todos esses problemas e pagar as contas, tá? Então, assim, para um sabático ou para uma transição de carreira, eu sempre faço essa pergunta para os clientes. Quanto tempo você acha que você se recoloca no mercado de trabalho num desemprego? Ou se você tem um negócio, o negócio quebra, quanto tempo demora para você se reerguer e começar de novo? Profissionais liberais, e quando você está fazendo uma transição de carreira, se você for empreender, de 6 a 12 meses de colchão de segurança. Então, se você pegar lá a sua despesa fixa de 5 mil reais, 6 meses, no mínimo ter 30 mil. Se você for 12, 60 mil. Porque daí você sabe que, puxa, deu tudo errado, eu tenho 12 meses tranquilo para pensar no que eu vou fazer. Claro que você não vai esperar os 12 meses chegar para você começar a pensar. Mas você tem 12 meses para ter uma tranquilidade, colocar a cabeça no lugar. O sabático é a mesma coisa. Então, assim, se você tem o dinheiro guardado e você vai ficar uns meses viajando, fazendo um curso, quando você voltar, quanto tempo você demora para se recolocar se você não saiu de uma licença não remunerada? Precisa fazer essa conta. Isso, dentro do planejamento financeiro, a gente nem chama de colchão de segurança, a gente fala de projeto. Isso é um projeto que você tem na sua vida. Então você tem que ter, além desse dinheiro de emergência, ter o dinheiro para o projeto, né? Porque senão você gasta todo o seu dinheiro ali da emergência e se de repente você contou 12 meses e não deu, o que você vai fazer? Mas o ideal é que você tenha pelo menos algum recurso que cubra de 6 a 12 meses essa sua transição, esse seu período sabático. Ótimo. Tem mais 3 perguntinhas que vocês mandarem, a gente vai gravar em um outro vídeo. Bom que assim rende bastante conteúdo. Então, obrigada por participar dessa primeira parte.
Agora vamos para o segundo. Tchau, tchau. Tchau.